Recusei financiar o casamento da minha irmã mimada depois que meus pais não puderam arcar com os custos. Toda a minha família se voltou contra mim, mas então minha irmã apareceu na minha porta. Tenho 34 anos e sou desenvolvedor de software, e comparado com o resto da minha família, ganho muito mais dinheiro do que eles. Minha mãe é professora de música aposentada e meu pai dirige a loja de ferragens local. Também tenho uma irmã mais nova, Catherine, de 30 anos, e não tenho tido contato com ela nos últimos 5 anos, principalmente porque ela é uma pessoa horrível, muito mimada e cheia de direitos. Sempre foi assim desde a infância, e meus pais não fizeram nada para desencorajar ou impedir que ela se tornasse assim. Eu a tolerei por muito tempo, mas há 5 anos ela trouxe seu novo namorado para o jantar de Natal, que eu estava organizando naquele ano. Eu tinha acabado de me mudar para um novo apartamento e realmente queria fazer algo especial, mas, fiel ao seu caráter, Catherine arruinou toda a festa com comentários desnecessários sobre o quão pequeno e antiquado era meu apartamento, e que nem estava em um bom bairro. Além disso, não parava de se gabar de seu novo namorado, que era bastante rico e vivia em uma enorme propriedade que era mais de 10 vezes o tamanho do meu apartamento. Eu não consegui suportar e disse a ela que, ao contrário do namorado dela, eu havia me mudado para aquele apartamento e estava pagando todo o aluguel por conta própria, sem precisar da ajuda dos meus pais, algo que nem ela nem seu namorado podiam dizer. Também disse que se ela tinha padrões tão altos, podia sair da minha casa e não voltar nunca mais. Obviamente, ela e o namorado ficaram ofendidos com isso, porque era verdade, e foram embora. Não mantivemos contato desde então. Meus pais tentaram muito que voltássemos a falar, mas não quero ter nada a ver com ela. A única razão pela qual tive uma relação com ela foi por causa dos meus pais, mas não podia mais suportar. Já se passaram 5 anos desde que não falamos, e recentemente descobri que ela estava noiva do namorado, o mesmo com quem estava saindo há 5 anos, e que vão se casar em alguns meses. Meus pais, como tolos, insistiram em cobrir o custo do local do casamento e da decoração porque não queriam ser superados pelos pais do noivo. Acho que foi uma jogada bastante idiota da parte deles porque, primeiro, deveriam saber que a filha tem gostos caros e isso estaria fora do orçamento deles. Em segundo lugar, não havia como eles superarem os pais do noivo porque eram muito mais estáveis financeiramente do que nossa família. Não sei o que estavam pensando, mas já haviam se comprometido e o casamento estava há apenas alguns meses. Claro, com o que minha irmã estava planejando, meus pais perceberam que não poderiam cobrir todos esses custos, já que os planos de casamento de minha irmã estavam fora do orçamento, e vieram pedir um empréstimo há alguns dias. Embora tenhamos tido uma boa relação nos últimos anos, tive que recusar devido a algo que aconteceu há vários anos. A razão pela qual estou no Reddit agora para perguntar se fiz a coisa certa ou não é porque muitos parentes me disseram que estou sendo mesquinho, e realmente não acho isso. Quando estava prestes a me formar no ensino médio e começar a faculdade, meus pais me disseram que não cobririam minha mensalidade universitária nem outras despesas porque, agora que eu tinha 18 anos, estava por minha conta. Fiquei um pouco surpreso porque meus pais sempre foram muito solidários comigo, então isso me pareceu fora de lugar para eles. Mas me disseram que na época deles, tinham que se virar depois de completarem 18 anos porque os pais deles não estavam em condições de cobrir suas despesas uma vez que se tornaram adultos, e aparentemente isso os tornou muito resilientes e independentes, então queriam que eu fizesse o mesmo. Nem sequer haviam reservado dinheiro para mim e minha irmã. Queriam que trabalhássemos durante a faculdade, assim como eles fizeram. Meu curso não era fácil, então realmente não queria perder tempo trabalhando junto com a faculdade porque não estava seguro de conseguir manter minhas notas dessa maneira. E a faculdade não é barata, é bastante cara, então nenhum trabalho extra seria suficiente. Sugere que talvez pudéssemos pedir um empréstimo estudantil para mim, mas meus pais não estavam de acordo com isso. Mesmo quando sugere que poderíamos pedir dinheiro emprestado a alguns parentes e devolvê-lo mais tarde, disseram que era insultante sugerir algo assim. Disseram que ia contra seus princípios pedir dinheiro emprestado porque era muito patético. Lembro-me de ter discutido muito com eles sobre esse assunto em particular, mas no final, consegui que meus avós me ajudassem a obter um empréstimo estudantil para mim, e foi assim que consegui passar pela faculdade. Estava muito zangado com meus pais na época por causa disso, mas eventualmente os perdoei. No entanto, isso não significa que tenha esquecido completamente. Minha irmã nunca teve esse problema porque nem sequer foi para a faculdade. Ela não achava que precisava se incomodar com isso porque sabia que assumiria o negócio do papai no futuro ou simplesmente se casaria, e é exatamente isso que está fazendo, então parabéns para ela.
De qualquer forma, o ponto é que me lembro do que meus pais disseram sobre pedir dinheiro emprestado quando sugeri que poderíamos ter obtido um empréstimo para cobrir minha educação universitária, e eles disseram que não porque ia contra seus princípios. Então agora, de acordo com seus próprios princípios, isso deveria continuar sendo algo que rejeitassem. Quando se tratava dos meus fundos universitários, a única coisa que importava para eles eram seus princípios, mas agora que Catherine quer se casar e ter um grande casamento, de repente esqueceram tudo isso. Achei que era muito conveniente para eles, e não ia deixar isso passar porque me causaram muitos inconvenientes na época, e realmente não acho que o casamento da minha irmã seja mais importante do que minha educação universitária. Porque se não tivesse conseguido completar meu curso e obter as notas que obtive, provavelmente não teria este emprego e provavelmente nem estaria na posição de poder ajudá-los financeiramente. Então, quando se aproximaram de mim para pedir ajuda, lembrei-lhes do que haviam me dito sobre empréstimos e pedir dinheiro emprestado, e como isso ia contra seus princípios e todas aquelas balelas que me disseram. Ficaram um pouco perplexos porque não acho que esperassem que eu lembrasse de tudo isso, mesmo depois de tantos anos, mas lembrava muito bem. Depois de falar com eles, não tiveram mais nada a dizer e simplesmente voltaram para casa em silêncio. Pensei que isso fosse o fim, mas então vários parentes começaram a me contatar e a dizer que a forma como tratei meus pais foi muito humilhante para eles e estavam muito chateados com isso. Aparentemente, meus pais disseram a todos que eu havia mudado depois de ganhar tanto dinheiro, e que agora estava usando isso contra eles, tentando menosprezar meus pais, mesmo depois de tudo que haviam feito por mim. Não achei que isso fosse uma representação precisa do que eu fiz de forma alguma, apenas me defendi contra algo que considerava injusto e isso era tudo. Então, acabei não falando com meus pais de forma alguma, porque se realmente tivessem um problema com o que eu disse, deveriam ter me confrontado sobre isso na hora, em vez de ir falar mal de mim para toda a família. Também não falei com o resto da família, porque se não entendiam de onde eu vinha, não tinha mais nada a dizer a eles de qualquer maneira. Não é como se eu tivesse sido convidado para o casamento da minha irmã, então não acho que precisasse contribuir de qualquer forma. E nos últimos dias, não tive contato com meus pais nem com mais ninguém da família. Tenho estado bastante contente com isso porque não acho que tenha feito nada de errado. Mas há 2 dias, meus pais me visitaram mais uma vez e desta vez estavam muito chateados. Disseram que, aparentemente, por minha causa, foram desinvitados para o casamento da minha irmã. Não entendo como poderia ter feito algo assim, já que não tenho estado em contato com Catherine de forma alguma, mas disseram que, aparentemente, quando lhe disseram que não poderiam financiar o casamento e que precisavam de ajuda dela e de seus sogros para cobrir os custos das coisas que não poderiam pagar, ela enlouqueceu e começou a pressioná-los para conseguirem o dinheiro de alguma forma porque, se naquele momento, ela fosse pedir ajuda financeira aos sogros, sua família ficaria muito mal vista, e ela não queria isso. Ela tinha um pouco de razão porque se meus pais não estavam seguros de poder cobrir todo o custo do que haviam prometido, não deveriam ter se comprometido em primeiro lugar. Geralmente, ela é muito mimada e cheia de direitos, mas não acho que estivesse errada no que disse aqui. Pessoalmente, acho que ela e seu noivo deveriam ter coberto todo o custo entre eles, já que a família dele é rica o suficiente para isso, mas se meus pais se comprometeram com algo, deveriam seguir adiante. Ela tem razão ao dizer que eles os fariam parecer mal na frente dos sogros, então diria que ela tinha todo o direito de enlouquecer, e disse isso aos meus pais. Também lhes disse que não tinha nada a ver com isso, porque não lhes disse para se comprometerem com algo assim. Eles se meteram nisso sozinhos, e não tinham ninguém mais a quem culpar além de si mesmos. Neste ponto, definitivamente diria que desinvitá-los completamente do casamento foi um exagero por parte da minha irmã, mas, novamente, o que esperavam de Catherine? Ela sempre foi assim e eles são responsáveis por isso, não eu. No entanto, meus pais não estavam dispostos a ouvir isso e continuaram insistindo que se eu simplesmente os ajudasse e emprestasse algum dinheiro em vez de ser tão mesquinho e guardar rancores antigos, não estariam nessa situação agora. Achei muito injusto da parte deles me culparem, e lhes disse para irem embora, e eles foram, mas ainda continuaram me importunando. Agora toda a família se voltou contra mim e me acusa de ser uma pessoa egoísta e sem coração. Pessoalmente, não acho que tenha feito nada de errado, mas de qualquer forma, eu sou o idiota por me recusar a contribuir para o casamento da minha irmã porque meus pais não podem arcar com os custos? Atualização 1. Olá, decidi cortar todo o contato com toda a minha família. O louco é que tanto o lado da família do meu pai quanto da minha mãe estão unidos contra mim agora, exceto pelos meus avós. Obviamente, os pais da minha mãe já não estão mais vivos, mas os pais do meu pai estão do meu lado e até agora tentaram manter a paz na família, mas até eles estão se cansando desse drama.
Todos na família tiveram diferenças no passado, mas acho que o ódio deles por mim os uniu. Bem, pelo menos fico feliz por ter conseguido fazer algo bom pela família. Mas agora bloqueei todos eles e realmente não quero nenhum drama neste momento. Alguém nos comentários sugeriu que talvez a verdadeira razão pela qual todos parecem me odiar tanto e precisam de uma razão para estarem contra mim é provavelmente porque estão com ciúmes, e acho que é um ponto bastante válido. Não quero soar arrogante, mas estou indo muito melhor do que a maioria das pessoas na minha família e não acho que possam suportar isso. Nunca realmente segui o conselho de ninguém enquanto crescia e a maioria deles me disse que eu deveria simplesmente obter um diploma em negócios e assumir a loja do meu pai porque esse era o futuro, em vez de estar constantemente no computador. E adivinhem só, é assim que ganho a vida agora. E também tem o fato de que sou muito mais bem-sucedido do que a maioria dos meus primos, e não apenas estão com ciúmes de mim, mas os pais deles também parecem me ressentir. E isso nem faz sentido para mim porque acho que as famílias deveriam estar felizes pelo sucesso umas das outras e compartilhar essa alegria, mas isso nunca foi o caso e isso me entristece às vezes. Mas não posso evitar, algumas pessoas simplesmente são assim. Estou disposto a apostar que meus pais já estão desfrutando o fato de que todos estão contra mim neste momento porque, segundo eles, sou eu quem fez com que fossem desinvitados do casamento da minha irmã. Não falamos desde que vieram pela última vez para me acusar de arruinar a relação deles com minha irmã, o que ainda não entendo, mas meus avós me disseram que também não estão falando com eles, já que meus avós estão do meu lado aqui. Isso só mostra o quão ingratos realmente são porque meus avós os ajudaram tantas vezes no passado e, no entanto, não parecem lembrar de nada disso. E isso me faz feliz por não ter os ajudado quando vieram até mim porque tenho certeza de que teriam esquecido convenientemente no futuro. Eles tomam tudo por garantido e já era hora de alguém lhes ensinar uma lição, mesmo que tenha que ser alguém tão terrível como Catherine. Atualização 2. Olá, algo realmente engraçado aconteceu ontem. Estava muito ocupado, então não pude compartilhar aqui, mas Catherine veio me visitar depois que voltei do trabalho. Ela veio à minha casa uma hora depois e fiquei realmente surpreso porque acho que mencionei que não falamos nos últimos 5 anos e não temos uma boa relação. Estava bastante certo de que ela estava aqui para discutir seu casamento comigo porque agora que nossos pais nem estão convidados, estou bastante certo de que ela precisa de dinheiro, mas foi esperto o suficiente para não começar com isso. Em vez disso, me disse que estava aqui para se desculpar por tudo que havia feito no passado. Ela me disse que estava prestes a começar um novo capítulo em sua vida, estava prestes a se casar e queria me estender formalmente um convite antes de mais ninguém para compensar seu comportamento no passado. Afirmou que realmente lamentava ter sido uma mimada, mas que não era completamente culpa dela porque nossos pais nunca lhe disseram nada sobre seu comportamento, então ela cresceu acreditando que estava agindo de maneira normal e aceitável na sociedade. Mas agora que havia crescido muito mais, sabia que tinha sido uma pessoa terrível e estava tentando se redimir com todos os que havia irritado no passado. E pensou que não havia ninguém melhor do que eu para começar porque, sendo seu irmão, eu tive que suportá-la mais. Eu a deixei falar e, uma vez que terminou seu pequeno discurso, disse que estava bem com isso e que estava feliz por ela finalmente ter tomado consciência e se desculpado, mas sabia que havia mais por vir e estava esperando pacientemente. E, claro, então ela começou a me dizer que sabia que nossos pais também haviam sido horríveis comigo porque havia ouvido de outros parentes o que eles estavam dizendo sobre mim, que eu havia sido egoísta, sem coração e mesquinho só porque me recusei a contribuir para o casamento dela. Ela tentou se aproximar de mim e disse que eu tinha toda a razão no que havia dito porque, no final das contas, eles nunca me ajudaram depois que completei 18 anos, e eles eram os que se comprometeram a ajudar a pagar o casamento dela. Então não era minha responsabilidade salvá-los quando estavam em apuros, especialmente considerando o fato de que não tínhamos uma boa relação em primeiro lugar. Eu sabia que ela estava se preparando para algo e estava apenas esperando que chegasse lá. Finalmente, depois de não dizer nada por um tempo, ela me disse que agora que nossos pais já não estavam convidados, haviam retirado os fundos que lhe haviam prometido por tanto tempo, e começou a desabafar sobre o quão injusto era porque eles eram os que haviam dito que cobririam pelo menos alguns custos e agora estava muito envergonhada para ir até seu noivo e dizer-lhe que, depois da briga que teve com nossos pais, eles não cobririam mais nada e que os pais dele teriam que pagar por tudo. E foi por isso que ela estava lá, para me perguntar se eu estaria disposto a ajudá-la nessa situação apenas uma vez e que me agradecerá pelo resto da vida dela. Ela até me disse que estava disposta a assinar um contrato ou o que fosse necessário para garantir que eu soubesse que ela me devolveria o dinheiro eventualmente, com sorte até o final deste ano. Mas só precisava que eu a ajudasse agora e a salvasse da vergonha de ter que contar tudo isso ao seu noivo.
Achei interessante que ela estivesse disposta a me prometer devolver o dinheiro e até estivesse disposta a envolver documentos, já que isso tornaria tudo muito oficial. Mas eu disse a ela que precisava de tempo para pensar porque, no final, embora ela tenha se desculpado, ainda não estamos exatamente em bons termos e nossa relação ainda é muito tensa. Achei que ela entenderia, mas ela se mostrou bastante descarada e disse que eu estava sendo muito arrogante e que não era muito o que ela estava me pedindo como sua irmã. Isso foi irônico vindo dela, já que nos últimos 5 anos não tivemos nenhuma relação, e muito menos uma relação de irmãos. Eu sabia desde o início que ela estava ali só para pedir dinheiro, não realmente pela desculpa, e disse a ela que era igual a nossos pais, egoísta e sempre procurando apenas por si mesma. Obviamente, ela ficou com raiva de mim depois disso e começou a gritar comigo, mas eu não sou meus pais. Não tinha nenhuma razão para suportar isso e disse instantaneamente para ela sair da minha casa porque não ia tolerar esse tipo de comportamento. Ela se recusou a sair inicialmente, mas eu a agarrei pelo braço e a forcei a sair, e ela continuou dizendo que chamaria a polícia por atacá-la, mas não me importei. Eventualmente, ela foi embora e fiquei bastante irritado por um tempo, mas agora isso me parece apenas um incidente estupidamente engraçado e não vou deixar que me afete. Atualização 3. Passaram-se algumas semanas desde minha última atualização, e eu havia assumido que, devido ao fato de minha irmã e eu estarmos brigando, mesmo agora, a convite que ela me havia estendido havia sido rescindida. Mas ontem recebi um convite para seu casamento, embora eu não soubesse como interpretá-lo. Me senti estranho sobre isso, então decidi contatá-la. No início, ela não respondeu, mas algumas horas depois, finalmente me ligou de volta. Ela foi bastante seca comigo no telefone quando agradeci por me convidar, e decidi perguntar o que exatamente estava acontecendo porque estava bastante confuso. Ela me disse que realmente havia significado suas desculpas no dia que veio, e que estava genuinamente tentando ser uma pessoa melhor agora. Ela também havia conseguido dinheiro por si mesma, então já não precisava da ajuda de ninguém. Mas queria que eu soubesse que não estava apenas atuando para ganhar meu favor porque eu era rico, e que havia dito cada palavra com sinceridade. Ela também me disse que nossos pais a haviam feito perceber o quão mimada tinha sido no passado e que estava tentando muito não se tornar igual a eles neste momento. Então decidi perguntar se ela queria convidar também nossos pais, e ela me disse que, ao contrário do que estavam dizendo as pessoas, nunca os havia desinvitado realmente. Só estava muito irritada com eles e disse que a haviam colocado em uma posição muito difícil. Aparentemente, não era como se nossos pais nunca tivessem ideia do que minha irmã queria para seu casamento, e ela os havia alertado desde o início que o que estava planejando era bastante grandioso, e não achava que teriam suficiente para cobrir tudo isso, mas estavam bastante confiantes nisso. Então, depois de falarem tão grande, seria bastante embaraçoso para ela dizer aos seus sogros que seus pais só falavam e que na verdade não podiam arcar com o que haviam prometido. O fato de que nem sequer se deram ao trabalho de pensar nas coisas cuidadosamente e estavam tão insistentemente tentando competir com seus sogros é o que realmente a incomodava. E porque ela havia gritado com eles, foram eles que decidiram que ela não os queria mais em seu casamento e se desinvitam sozinhos. Ela nem sequer lhes disse isso nem insinuou, mas chegaram a essa conclusão sozinhos. Fizeram exatamente o que estavam fazendo comigo. Em vez de confrontá-la e falar com ela sobre isso, decidiram falar com todos os outros. Tenho que admitir que é realmente errado sair por aí dizendo que seus filhos são tão terríveis quando eles mesmos nem sequer se dão ao trabalho de esclarecer as coisas conosco quando têm a oportunidade de fazer isso. Claro, depois que disseram coisas tão horríveis sobre nós a todos os outros, não vamos estar muito inclinados a resolver as coisas com eles, e mesmo assim encontrarão uma maneira de nos culpar. Simplesmente querem se fazer de vítimas constantemente, e fico feliz que minha irmã finalmente esteja começando a ver isso agora. Catherine me disse que o resto da família não a ostracizou como fizeram comigo, mas ela ainda está pensando se quer convidá-los porque parecem estar bastante seguros de que estão do lado dos nossos pais aqui. No entanto, comigo foram muito desagradáveis, mas com ela, a maioria deles ainda estava tentando explicar por que meus pais tinham razão em vez de acusá-la diretamente de algo. Acho que pode ter algo a ver com o fato de que meus pais são orgulhosos demais para se desculpar, mas não são orgulhosos demais para viver dos filhos no futuro. E como meus avós já não vão mais ajudá-los, pelo menos precisam de Catherine do lado deles, então estão mantendo a porta aberta. Essa é apenas minha teoria, embora não tenha certeza do que realmente está acontecendo, mas sei que estão tratando Catherine de maneira muito diferente de como me tratavam, e é triste, mas não é algo a que eu não esteja acostumado. Pelo menos Catherine está começando a ver a verdade agora, e se ela está genuinamente tentando ser uma pessoa melhor, acho que vou dar uma chance a ela.
Depois de falar por telefone, ela também se desculpou por fazer um escândalo outro dia e disse que realmente ficaria feliz em me ter no casamento porque pelo menos alguém da família deveria estar lá. Ainda não decidi se quero ir ou não, mas vou dar alguns dias antes de responder se vou comparecer ou não. Não é fácil reparar uma relação que você não pensou em 5 anos, mas também não quero ser o tipo de pessoa que sempre guarda rancores e nunca deixa nada passar. Seria miserável assim. Até discuti isso com meus avós e me disseram que se eu decidir ir, eles também vão. Antes não estavam seguros de se queriam ir ou não, mas dadas as circunstâncias atuais, podem querer ir já que parece que Catherine está reconsiderando sua relação com o resto da família e pode não convidá-los. Atualização 4. Olá, ontem fui ao casamento de Catherine. Bem, dizer que fui seria enganoso, na verdade a levei até o altar. Nossos pais, infelizmente, não se desculparam com ela nem sequer se aproximaram dela antes do casamento, por isso nem foram convidados. Ela estava muito chateada com isso alguns dias antes do casamento e me contatou para me perguntar se eu estaria disposto a levá-la ao altar porque realmente precisava de alguém que estivesse lá para ela como apoio emocional. Aceitei instantaneamente porque, não importa o que tenha acontecido no passado, ninguém merece ser tratado assim, especialmente por seus próprios pais por uma briga estúpida. Sempre soube que seria muito mais fácil para meus pais me cortarem emocionalmente porque minha irmã sempre foi a filha adorada, mas ver esse lado deles, perceber que eram orgulhosos e egoístas demais para sequer consertar sua relação com o único filho que lhes importava durante toda a vida, foi simplesmente baixo. E eles são parte da razão pela qual minha irmã foi uma pessoa terrível no passado. É porque ninguém se deu ao trabalho de corrigi-la. Como pais, deveria ter sido sua responsabilidade, mas nunca pareceram se preocupar com como ela estava se comportando e sempre pensaram que era uma boa ideia deixá-la ser, o que acabou transformando-a em uma mimada. Não digo que seja completamente culpa deles, mas poderiam ter feito algo para evitar isso e não fizeram. De qualquer forma, quando Catherine me pediu para levá-la ao altar, aceitei e ela realmente parecia estar agradecida por tudo isso porque mesmo as poucas pessoas que ela havia convidado da família para assistir ao casamento haviam recusado o convite. Acho que todos querem apoiar meus pais e ser parte do drama. Consegui que meus avós fossem, e ela se desculpou com todos nós antes da cerimônia. Seu noivo também se desculpou comigo por ter se comportado mal comigo há todos esses anos. Catherine me disse que contou toda a verdade ao seu noivo sobre a situação com nossos pais, e ele disse a ela para não se preocupar com o dinheiro, que ele cuidaria de tudo. Então foi isso que aconteceu para eles, e ela quase desabou antes da cerimônia porque nossos pais não estariam lá, mas seu noivo, nossos avós e eu dissemos a ela para não deixar que eles arruinassem um dia tão especial para ela. Não diria que tudo está bem agora, mas vamos trabalhar nisso e vamos tentar melhorar as coisas para o futuro. Estou realmente disposto a acreditar que ela mudou como pessoa, e quando a conheci ontem, realmente acho que estava dizendo a verdade sobre querer começar de novo. Então, muita gente pode não concordar com minha decisão, mas acho que estou fazendo a coisa certa. Minha mãe e minha irmã disseram a todos que eu roubei dinheiro de caridade para encobrir o próprio roubo delas, então eu as cortei da minha vida para sempre. Mas 6 anos depois elas querem minha ajuda com o novo negócio delas. Minha família distante entrou em contato comigo recentemente, depois de 6 anos sem contato, e eu estabeleci uma condição com a qual elas não concordaram. Então, agora quero saber se estou errada aqui. Para dar contexto, quando digo família, refiro-me apenas a minha mãe e minha irmã mais nova. Eu tenho 28 anos e minha irmã tem 24, e ela sempre foi bastante mimada e se safou de tudo. Quando crianças, meu pai era um pouco disciplinador com ambas, mas minha mãe nunca conseguia dizer nada à minha irmã. Não é que minha mãe me tratasse mal, mas havia um favoritismo claro. Quando eu estava no meu 2º ano de faculdade, meu pai faleceu de um aneurisma. Foi muito repentino e foi muito difícil para nós superarmos isso como família, mas tentamos. A morte do meu pai realmente nos uniu, por isso o comportamento da minha mãe mais tarde foi ainda mais decepcionante. Minha irmã tinha apenas 16 anos quando nosso pai faleceu, e era óbvio que isso a afetou muito. Ela começou a agir de maneiras muito estranhas e tivemos que levá-la a um psiquiatra porque algo claramente estava muito errado. Nossa família era bastante descontraída e nunca tínhamos dado a ela uma razão para se rebelar contra nós, mas mesmo assim, após a morte do nosso pai, ela começou a ultrapassar todos os limites. Ela ficava fora até tarde quase todos os dias sem nos dizer onde estava. Começou a beber e a fumar, e embora nunca tenha confirmado, estávamos bastante certos de que ela também usava drogas. Ela se misturou com o grupo errado essencialmente. Para controlar isso, minha mãe teve que intervir e começar a ir contra sua querida filha adorada por um tempo. Ela realmente tentou, fez tudo o que pôde para controlar minha irmã.
cortou a mesada dela para que não pudesse sair sozinha, mas isso não pareceu fazer diferença. Ameaçou castigá-la, mas mesmo isso não pareceu afetá-la, ela já estava além desses castigos insignificantes. Não foi até que minha mãe disse que denunciaria todos eles à polícia que começaram a brigar de verdade. A maconha ainda não foi descriminalizada em nosso estado, então eles poderiam se meter em muitos problemas por isso, mesmo que deixemos de lado o consumo de álcool e tabaco em menores de idade. Ao ameaçar minha irmã, minha mãe realmente a assustou, então ela não estava feliz com isso. Mas eventualmente minha irmã teve que seguir o que minha mãe lhe dizia e parar com tudo, inclusive de sair com aqueles amigos que costumava sair. Minha mãe a forçou a passar mais tempo com seus velhos amigos para que pudesse voltar ao caminho certo e trabalhar para o futuro. A última vez que vi minha família pessoalmente foi há 6 anos. Eu tinha voltado para casa por alguns dias para passar um tempo com eles. A escola da minha irmã, minha antiga escola secundária, estava organizando uma venda de bolos para arrecadar fundos para uma causa beneficente que não me lembro mais. Tudo o que lembro é que minha mãe havia forçado minha irmã a participar ativamente disso, e minha irmã fazia parte do comitê de planejamento. Minha mãe e eu também assamos um monte de biscoitos e montamos uma barraca para contribuir à nossa maneira e simplesmente estar lá para minha irmã. Pensei que estava fazendo algo bom, não tinha ideia do que estava prestes a acontecer depois. Depois que o evento terminou, eu tinha planos com alguns amigos para ir ao cinema, então saí rapidamente e só minha mãe e minha irmã ficaram na escola naquele dia. Quando voltei para casa depois do cinema, ninguém me disse nada e tudo estava bastante normal. No dia seguinte voltei para a faculdade como deveria. Foi então que tive um tempo e finalmente comecei a perceber que muitas pessoas da minha escola secundária tinham me deixado de seguir no Instagram. Nunca tive problemas com essas pessoas e até era amiga de algumas delas na escola secundária, então não tinha ideia de por que isso estava acontecendo. Depois de quebrar a cabeça por alguns dias, decidi perguntar a uma delas o que estava acontecendo e por que tinham me deixado de seguir. Quando lhes enviei essa mensagem, responderam dizendo que depois de tudo que eu tinha feito, eu deveria me alegrar por as pessoas não terem começado a me bloquear ainda. Isso não fazia sentido para mim, porque até onde eu sabia, eu não tinha feito absolutamente nada. Tentei perguntar-lhes, mas não responderam depois disso, então falei com algumas pessoas com quem ainda era amiga da escola secundária, mas estavam tão distantes da situação que também não tinham ideia. Depois de não conseguir entender o que estava acontecendo, decidi falar com minha mãe e dizer-lhe o que estava acontecendo. E, embora eu não pensasse que ela pudesse me dizer a verdade, foi ela quem finalmente explicou o que estava acontecendo. Para então já havia passado quase um mês desde a venda de bolos, e quando contei à minha mãe sobre como todos estavam se comportando comigo, ela disse que tinha que me contar a verdade sobre tudo. Foi então que ela finalmente me disse que, como minha irmã estava no comitê, ela também ficou com todos os outros para contar o dinheiro que tinham arrecadado. E suponho que quando ninguém estava olhando, ela levou quase $2.000. Era uma quantia bastante grande, então obviamente as pessoas começaram a notar. Continuaram calculando e recalculando várias vezes até chegarem à conclusão desagradável de que alguém tinha roubado o dinheiro. Todos começaram a suspeitar da minha irmã primeiro, mas ninguém disse nada. Minha mãe também tinha descoberto o que estava acontecendo, então decidiu salvar minha irmã e me culpar. Inventou uma história no momento e disse que eu devia ter pegado o dinheiro enquanto ela não estava olhando e fui embora o mais rápido que pude, porque aparentemente eu tinha me tornado muito irresponsável com o dinheiro devido ao meu problema com a bebida. E como minha mãe se recusou a continuar me enviando dinheiro, decidi pegá-lo para mim mesma e ir embora. Afirmou que me culpou para salvar o futuro brilhante da minha irmã. Aparentemente eu já tinha me mudado para a faculdade e só voltava para casa por alguns dias a cada mês, então não importava o que pensassem de mim, mas minha irmã ainda tinha que conviver com essas pessoas, e se descobrissem que ela tinha roubado dinheiro destinado à caridade, nunca a deixariam em paz. Então ela teve que pensar rápido e esse foi o plano que ela criou. Até deu $2.000 do próprio bolso no momento para que pudessem encerrar a discussão e ninguém soubesse o que minha irmã tinha feito. Minha mãe também implorou a todos que mantivessem o segredo sobre meu problema com a bebida, porque eu ainda estava tentando lidar com isso e realmente não queria que as pessoas soubessem que eu tinha me tornado tão desesperada que estava pronta para roubar dinheiro, destinado à caridade. Mas obviamente as pessoas não mantiveram a boca fechada sobre isso e soube que uma das pessoas que estava no mesmo ano que eu também tinha uma irmã, e ela estava no comitê também, então provavelmente ouviu tudo isso e passou essa informação para seu irmão, que então contou a todos os outros. As pessoas não estavam exatamente irritadas porque eu tinha um problema com a bebida, mas foi um pouco hipócrita da minha parte, já que quando eu estava na escola secundária era uma garota muito boa que nunca fumava, bebia ou fazia nada que pudesse ser classificado como errado ou antiético. Suponho que todos estavam irritados porque mesmo depois de agir daquela maneira na escola secundária, ainda não estava acima de mim desenvolver um problema com a bebida assim que fui para a faculdade e até comecei a roubar para sustentar meu hábito.
Essa mentira que minha mãe contou para proteger minha irmã destruiu completamente minha reputação, mas ela não parecia se importar. Ela acreditava que, como eu não morava mais com eles, não deveria me importar com o que pensavam de mim, mas me importava. As pessoas que costumavam me conhecer agora pensavam que eu era uma ladra e uma alcoólatra. Eu podia lidar com o fato de que pensassem que eu era alcoólatra, mas não podia tolerar que acreditassem que eu era uma ladra pelo que minha mãe tinha dito. Eu estava muito chateada com ela e disse que precisava contar a verdade às pessoas, mas ela se recusou e, além disso, me disse que eu não tinha permissão para contar a verdade também, porque isso arruinaria a reputação da minha irmã. Ela tinha trabalhado muito para trazer minha irmã de volta ao normal e não podia arriscar isso porque não queria que minha irmã voltasse aos velhos hábitos, já que isso destruiria seu futuro. Aparentemente, a única razão pela qual minha irmã pegou aquele dinheiro foi porque queria sair com seus amigos, e como sua mãe não lhe dava mais dinheiro, teve que tomar essas medidas por conta própria. Mas depois que voltaram para casa naquele dia, minha mãe disse à minha irmã que essa era a última vez que a estava salvando e que se ela voltasse a se meter em problemas, não hesitaria em entregá-la à polícia, e então ela realmente estaria sozinha. Suponho que minha irmã não esperava ser pega durante a recontagem do dinheiro e o incidente lhe deu um pouco de realidade. Então decidiu mudar de vida ou talvez não. Não sei realmente, já que não estive em contato com eles de qualquer maneira. Minha mãe e eu tivemos uma grande discussão sobre o que deveria ser feito porque eu não gostava que ela tivesse me culpado sem razão. Mas ela acreditava que não importava porque as únicas consequências que eu enfrentaria eram que algumas pessoas aleatórias que nem eram relevantes na minha vida já não me seguiam nas redes sociais. Mas se a verdade viesse à tona, a reputação da minha irmã e seu futuro brilhante não iriam a lugar nenhum. Eu estava prestes a me formar em uma ótima faculdade. Então minha vida estava resolvida e o mínimo que eu poderia fazer pela família era simplesmente manter a boca fechada sobre isso. Foi incrivelmente frustrante e simplesmente desliguei sem me preocupar em dizer mais nada a ela por muito tempo. Lutei muito para aceitar isso e pensei se deveria ou não revelar a verdade a todos postando no Facebook ou algo assim, mas finalmente decidi não fazer isso. No entanto, também decidi não mais entrar em contato com minha família até que decidissem me procurar com um pedido de desculpas elaborado porque, mesmo ao telefone, minha mãe não havia se desculpado. Só continuava insistindo que essa era a única saída para eles e continuava tentando defender sua decisão, mas não se desculpou nenhuma vez. Então, decidi não falar com eles até receber um pedido de desculpas, e assim se passaram 6 anos. Me formei alguns meses depois daquela briga com minha mãe e ainda assim, as únicas pessoas que compareceram à minha cerimônia de formatura foram meus avós. Estou perto dos pais do meu pai e do lado da família dele, já que a família da minha mãe é de Iowa e ela mesma não é muito próxima deles. Depois de contar aos meus avós o que aconteceu com minha família, eles decidiram cortar os laços com minha mãe e minha irmã também, e finalmente, todo o lado da família do meu pai parou de falar com minha mãe e por extensão com minha irmã também, já que ela nunca se preocupou em entrar em contato com ninguém. Então, durante os últimos 6 anos, não tive contato com eles. Não sei o que eles têm feito e também não me interessava porque deixaram muito claro que não se importavam, então por que eu deveria? Isso foi assim até cerca de 6 dias atrás. Foi então que minha mãe e minha irmã finalmente entraram em contato comigo mais uma vez e mesmo agora, é para pedir minha ajuda. Elas me enviaram um e-mail, pois não sabiam meu endereço ou meu novo número de telefone, mas não mudei meu endereço de e-mail, então foi lá que me encontraram. E me disseram que aparentemente estavam começando um novo negócio. Minha mãe havia sido corretora de imóveis e minha irmã havia seguido seus passos. Agora queriam começar o próprio negócio imobiliário e precisavam dos meus fundos porque ouviram de algumas pessoas que eu estava indo muito bem. Não estavam erradas, estou indo muito bem. Sou a chefe mais jovem de um departamento na minha empresa e gerencio todo o departamento de marketing, então, é claro, ganho uma quantia decente de dinheiro e posso ajudá-las facilmente com o financiamento. Mas depois de 6 anos isso não era suficiente para mim, então decidi chamá-las no número que haviam fornecido no e-mail e estabelecer algumas condições minhas. Minha mãe estava muito animada para falar comigo e foi surpreendente que ela estivesse agindo assim depois de não falar comigo por quase 6 anos, mas nada disso me importava. Fui muito direta com elas e disse que só me interessaria pela proposta delas se o pedido de desculpas delas fosse tão alto quanto a falta de respeito delas. Mesmo no e-mail só haviam dito que lamentavam o que aconteceu no passado, mas não se desculparam. O arrependimento delas não significava absolutamente nada para mim, porque eu queria que publicassem um pedido de desculpas público e reconhecessem a mentira que minha mãe contou há 6 anos para proteger minha irmã, e só então consideraria me juntar como investidora na empresa delas. Estou completamente disposta a cumprir minha parte do acordo, desde que cumpram a delas. Até disse que estava disposta a assinar qualquer documento ou contrato,
mas essa era a condição para que eu as ajudasse. Não ia dar-lhes ajuda gratuita porque trabalhei muito para chegar onde estou hoje e durante os últimos 6 anos. Minha própria mãe e irmã não se preocuparam em entrar em contato comigo até precisarem da minha ajuda. E se elas estavam dispostas a ser tão frias e egoístas, então não via razão para ser tola. Pensei que estava sendo justa, mas minha mãe e minha irmã tiveram um grande problema com o que eu disse. Afirmam que estou sendo egoísta e que deveria deixar o passado para trás porque, ao contrário de mim, elas ainda vivem na mesma cidade e frequentemente veem pessoas da escola secundária da minha irmã. Então, se a verdade vier à tona mesmo agora, será muito pior porque todos saberão que mentiram e as repercussões serão tão ruins quanto antes, se não piores. Minha mãe continua afirmando que não faz diferença para mim se as pessoas continuam acreditando na mentira que contaram porque não moro lá e não tenho que ver essas pessoas regularmente. Então é diferente para mim, mas a vida delas será arruinada. Mas disse a elas que esse não era meu problema e acredito que estou sendo completamente justa. E realmente acredito que estou sendo justa. Para mim, não se trata de quem vai arruinar sua vida ou de quem importa mais sua reputação, trata-se simplesmente do princípio da questão. Mentiram sobre mim e tive que viver com isso por quase 6 anos. A verdade seja dita, não me importava tanto quanto me importava então, mas a verdade tem que vir à tona em algum momento. Também está o fato de que durante 6 anos nunca se preocuparam em se desculpar comigo, então agora realmente não podem esperar que eu lhes dê os fundos sem esperar nada em troca. E obviamente, como esperam dinheiro de mim, não posso pedir-lhes nenhum outro tipo de compensação além da emocional. Só estou tentando fazer um acordo com elas. Não entendo o que há de egoísta ou pouco razoável em minha demanda. De qualquer forma, realmente quero saber se todos os outros sentem o mesmo sobre esta situação que minha mãe e minha irmã. Sou eu a má por dizer a minha mãe e minha irmã que só investirei no negócio delas se disserem a verdade sobre serem ladras? Atualização 1. Olá a todos. Muito obrigada por toda a bondade e apoio que vocês me mostraram. Realmente significa muito para mim. Decidi seguir o conselho que a maioria das pessoas me deu aqui. Não vou mais agradar minha família e nem tentar fazer com que façam o que peço. Vocês estão certos, não preciso fazer nenhum acordo com elas e realmente deveria deixar o passado para trás porque neste ponto não me importa. Estou indo bem na vida, e odeio dizer isso porque não quero me gabar, mas definitivamente estou indo melhor do que muitas das pessoas que acreditam nas mentiras que minha mãe contou sobre mim. Não preciso provar nada a ninguém e definitivamente não preciso provar que não sou ladra porque sei o que sou e isso é suficiente. Suponho que só estava tentando negociar com minha família porque queria machucá-las e humilhá-las. Nos últimos 6 anos, nunca me importei com o que as pessoas da escola secundária pensavam de mim, mas sempre me machucou que mesmo depois de me prejudicarem, minha mãe e minha irmã não pensavam que era importante falar comigo ou se desculpar. Então, suponho que essa foi a minha maneira de lidar com isso, tentando obter algum tipo de fechamento. Mas obviamente depois de ler a maioria dos comentários na minha postagem original, percebi que não valia a pena. O comportamento da minha mãe e da minha irmã, mesmo agora, deixou muito claro que para elas não é muito importante o que penso ou sinto. Tudo o que importa para elas são seus próprios sentimentos, e por isso não se preocuparam em se desculpar comigo, mesmo agora. Suponho que tinha alguma esperança de que elas tivessem se arrependido até agora, mas evidentemente me enganei. Estou um pouco decepcionada e magoada, mas está bem. Lidei com isso durante os últimos 6 anos, posso lidar com isso por mais tempo. Então vou enviar-lhes um e-mail e dizer que não quero investir no negócio delas nem me envolver com elas de nenhuma maneira. Desejo-lhes o melhor em suas vidas, mas quero que fiquem longe de mim agora. Atualização 2. Olá, então eu fiz isso. Já se passaram 10 dias desde que minha mãe entrou em contato comigo novamente e ontem à noite, finalmente enviei aquele e-mail. Depois de discutir com ela sobre a condição que eu havia estabelecido e a equidade de tudo isso e tal, demorou um pouco para enviar aquele e-mail, mesmo depois da minha última atualização, porque contra toda a esperança, continuei esperando que elas entrassem em contato comigo e pelo menos se desculpassem pessoalmente, se não quisessem reconhecer seus erros em público e publicar a verdade. Esperei 3 dias, mas então percebi que estava apenas me preparando para o fracasso mais uma vez e terminei isso ontem à noite. Foi muito emocionalmente cansativo até mesmo digitar aquele e-mail porque sabia que provavelmente seria a última vez que interagiria com elas voluntariamente, já que, da próxima vez que tentassem falar comigo, eu não iria entreter. E também havia o fato de que finalmente estava obtendo algum fechamento depois de 6 anos. Mas, depois de enviar aquele e-mail, me senti muito aliviada e decidi contar tudo aos meus avós. Até agora não havia compartilhado nada disso com eles, mas senti que finalmente era a hora. Liguei para eles depois de enviar aquele e-mail e expliquei toda a situação. Até contei sobre como havia estabelecido uma condição para minha mãe e minha irmã, mas finalmente decidi não me envolver de nenhuma maneira. Eles me disseram que estavam muito orgulhosos de mim por ser a pessoa maior e simplesmente deixar isso de lado.
Disseram que se eu tivesse contribuído para o negócio delas e me envolvido com minha família novamente porque elas se desculparam e reconheceram seu erro nas redes sociais, ainda não teria consertado nada. Na verdade, isso teria levado a ainda mais amargura em nosso relacionamento, e a única coisa que realmente pode consertar nossa família seria um pedido de desculpas verdadeiro de minha mãe e minha irmã, que não precise de um incentivo para se desculpar e que venha do coração. Até então, nada vai ser consertado. E por mais piegas que pareça, eles estão certos sobre tudo isso. Então, estou bastante feliz com minha decisão e estou feliz por ter vindo aqui em busca de conselhos porque isso se mostrou bastante útil. Muitos de vocês nos comentários disseram que eu deveria ter postado a verdade nas redes sociais há 6 anos e disseram que era bastante estúpido da minha parte agir como um capacho e nunca dizer a verdade, mas com toda honestidade, simplesmente não queria ferrar o futuro da minha irmã. Não importa o que ainda são minha família, e só porque não foram bons comigo não significa que eu tenha que ser igual com elas. Como eu disse, sempre fui uma garota boa e não acho que nada possa mudar isso de qualquer maneira. Então, simplesmente vou me manter fora disso agora e cuidar dos meus próprios negócios. Atualização 3. Há alguns dias, enviei aquele e-mail à minha mãe e finalmente ela respondeu hoje. Ela disse que realmente queria me ver e minha irmã também, porque obviamente há muitas coisas das quais temos que falar. Disseram que a única razão pela qual não conseguiram vir até mim até agora é porque, embora tenham perguntado a muitos parentes sobre onde moro agora, nenhum deles respondeu. Até pediram meu número de telefone, mas também não lhes foi dado. Elas realmente sentem que isso é algo que precisamos resolver pessoalmente. Neste e-mail, minha mãe finalmente se desculpou. Ela me disse que há 6 anos não estava pensando em mim, e mesmo agora ela percebe que não pensou nos meus sentimentos. Reconheceu que foi uma mãe terrível e não apenas para mim, mas também para minha irmã, porque se tivesse disciplinado minha irmã quando deveria, a situação não teria piorado em primeiro lugar. Minha mãe disse que sempre me tratou injustamente porque eu era a mais velha e esperava que eu fosse mais compreensiva para ajudá-la a suportar o peso de tudo e nunca me deixou ser quem eu sou. Mesmo durante os últimos 6 anos, ela quis entrar em contato comigo várias vezes, mas simplesmente não estava segura se eu queria falar com ela. Ela percebe que é uma desculpa muito fraca, mas tinha muito medo de entrar em contato comigo e então, perceber que eu não queria ter mais nada a ver com a família. Achei que era um e-mail bastante sincero e realmente veio do coração, então decidi dizer a ela onde moro para que pudessem vir e tentar resolver as coisas. Não sei se estou fazendo a coisa certa, mas meu instinto diz que devo dar uma chance, e é isso que vou fazer. Depois da morte do meu pai, minha mãe é o único pai sobrevivente que tenho e é um pouco um medo irracional, mas tenho medo de que se algo acontecer a ela, eu não consiga viver com o fato de que nunca me preocupei em consertar as coisas quando tive a chance. Meu pai foi tirado de mim de repente sem aviso em uma terça-feira qualquer enquanto eu ainda dormia no meu dormitório universitário e ainda penso nisso até agora. Então, se tenho a oportunidade de consertar as coisas com minha família, vou tentar fazer isso. Atualização 4. Olá a todos! Muitas pessoas foram céticas sobre minha decisão de convidar minha família para casa e tentar resolver as coisas com elas, mas expliquei por que fiz isso e, agora que as encontrei, não me arrependo. Há algumas horas minha mãe e minha irmã vieram à minha casa e as convidei para entrar. Não vou adoçar as coisas, foi incrivelmente desconfortável durante os primeiros minutos, mas, depois de alguma conversa trivial, minha mãe simplesmente disse: "Quem estamos enganando?" e me deu um grande abraço. Eu podia senti-la soluçando enquanto me abraçava e ela continuava se desculpando repetidamente. Minha irmã também se sentou no sofá e chorou silenciosamente. E é claro, se todos os outros estavam chorando, eu também não consegui segurar minhas lágrimas. Ambas disseram que lamentavam muito por como me trataram durante os últimos 6 anos e disseram que não importa o quanto se desculpem, nunca poderão compensar isso. O fato de eu ter me incomodado em convidá-las aqui para esclarecer as coisas agora foi um grande negócio para elas. Minha irmã me agradeceu por assumir a culpa por ela naquela época e nunca expor a verdade. Embora eu pudesse ter feito isso muito facilmente e provavelmente teria sido mais crível para os outros também, mas escolhi não fazer isso. Escolhi protegê-la, mesmo quando ambas tinham sido horríveis comigo. Disseram que queriam ter um novo começo comigo e apenas para demonstrar o quão sérias eram. Disseram que nem queriam nenhum investimento meu. Elas se virariam por conta própria porque não queriam que eu pensasse que era apenas uma fonte de dinheiro para elas. Só queriam compartilhar a notícia do novo negócio delas comigo e tinham esperado um investimento antes, mas agora perceberam que foram egoístas. Elas foram as que só pensaram em si mesmas, não o contrário. Não tenho muita certeza do que levou a esse despertar, mas estou bastante feliz que tivemos essa conversa. Embora haja um longo caminho a percorrer para nós, este é um começo. Vamos tentar manter contato e tentar reparar esses relacionamentos quebrados. Conversei com meus avós sobre isso também e eles acham que é uma boa decisão, então estou feliz por ter feito isso. As pessoas cometem erros, mas aqueles que perdoam quando chega a hora fazem mais diferença.
Então, estou esperando o melhor agora e vamos ver aonde isso nos leva.